Fiz algumas anotações aqui das apresentações dos senhores e senhoras, para que vocês possam tentar explicar um pouco para a gente, para a população de Taubaté, com relação aos recursos da universidade, que a gente sabe que, e é nítido também pelas apresentações, que passa por um momento crítico financeiramente, né? Começando, eu acho que perguntar ao professor Peloggia, e da parte bem inicial e básica da apresentação, a gente vê aí que passado 1/3 do período, né, do ano, a gente está aqui para apresentar os resultados do primeiro quadrimestre, de 4 meses, né, deste ano de 2017. A universidade realizou somente aproximadamente 1/5 da receita prevista, né? Então, eu pergunto como é que a universidade pretende realizar a receita prevista ao longo do ano, até o final do ano, considerando que em 1/3 do tempo realizou 1/5 da receita prevista. Há previsão de aumento da receita da universidade nos próximos meses? Como é que acontece aí esse fluxo da receita na Universidade de Taubaté, para a gente entender? Também com relação à dívida líquida, que aumentou quase 4 milhões nesse primeiro quadrimestre, né? E a dívida líquida, ela é a diferença da dívida consolidada do ano passado para este ano. Então, por que houve esse aumento de 4 milhões já no primeiro quadrimestre da dívida da Universidade de Taubaté? E aí pergunto se as receitas, né, não estão sendo suficientes para cobrir as despesas da universidade. O que é que se pretende fazer? Qual é o plano de ação aí para que os custos da universidade estejam dentro das receitas previstas, ou plano de ação para ampliar receitas, enfim? Também pergunto, a gente tem no gráfico disponível a dívida consolidada da universidade, que, se eu não me engano, é cerca de 68 milhões. É isso? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo na apresentação. A dívida consolidada é 79 milhões, né? E aí a dívida consolidada líquida, 65 milhões, essa diferença aí, vereador Gessé, a população que acompanha, é a diferença entre os ativos da universidade, né? Se precisasse vender os seus bens, precisasse pagar amanhã esses 79 milhões de dívida, a universidade teria o suficiente para pagar a diferença aí entre 65 e 79, 14 milhões. E ainda ficaria devendo 65 milhões. Aí a gente tem a apresentação, mas por falta, inclusive, da presença do portal da transparência, que a gente sempre cobra aqui na Câmara, das respostas aos requerimentos, a gente não consegue entender aí o que é a dívida, para quem a Universidade de Taubaté deve 65 milhões de reais. A gente sabe também, aí eu entro na próxima pergunta, que, de acordo com o reitor da universidade, que esteve recentemente aqui na Câmara, por conta da situação da FUNCABS e da dificuldade em oferecer os benefícios aos servidores, falou aqui que o grande vilão da Universidade de Taubaté é o IPMT, né, o Instituto de Previdência do município, que consome aí grande parte, coitado do IPMT, né, que virou vilão na história. E a gente tem aí, de acordo com o demonstrativo também, que ele consome cerca de 8% das despesas da universidade. Então eu pergunto, até fazendo uma indicação de uma possibilidade, a gente discute aqui, falta um plano, né, um planejamento para a universidade. Vocês entendam, os profissionais que estão aqui, que não é nada, né, direcionado pessoalmente a qualquer um de vocês. A gente sabe que é uma questão histórica da universidade, e que eu, como gosto de falar com relação às situações da cidade também, não culpo somente os líderes, gestores de cada área, mas eu culpo o maestro, né? Porque sempre há um prefeito, no caso da cidade, se a Secretaria de Saúde vai mal, é porque ele deve também cobrar do seu secretário, ou articular os seus funcionários e gestores das áreas para que algo possa acontecer. Então, eu cobro diretamente a quem tem a responsabilidade direta, que é o reitor da universidade. E aí eu pergunto por que é que, então, nesse plano que a gente desconhece, que embora alguns funcionários, o pessoal gosta de dizer, não, mas a gente planeja, claro que a gente tem um plano, mas se tem, e a sociedade, a população e os vereadores desconhecem qual é o plano para a universidade daqui 20 anos, como ser sustentável financeiramente, se a gente desconhece, então esse plano é ineficiente, porque não basta ter um plano se a gente não conhece, né? Pergunto aí para fechar
se há, então, a possibilidade, ou a previsão, ou o plano de se vender patrimônio da Universidade de Taubaté para, quem sabe, pagar a dívida com o IPMT, que é o grande vilão e que compromete 8% das despesas. Porque, de acordo com o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que a gente utiliza aqui, que faz a universidade vir até aqui apresentar os seus resultados, mostra que é vedada a aplicação da receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Então, não sei, é uma saída que eu enxergo, né, que a gente apresenta, e gostaria de ouvir vocês se estamos errados em pensar, entender dessa forma, ou se há algum outro plano para garantir sustentabilidade financeira e, quem sabe, tirar esses 8% de despesa com o IPMT das despesas da universidade e conseguir avançar em investimentos, né, que a gente sabe que a universidade está precisando, os alunos estão reclamando, nessa fase aí de audiências, de reclamação dos servidores com relação à possibilidade de benefícios, os alunos estão se envolvendo. Então, assim, é devagar a movimentação, mas breve aí também a universidade pode esperar uma grande manifestação dos seus alunos descontentes também com a situação da universidade, que aí também passa a deixar de investir, né? Eu recebi essa semana reclamação com relação aos laboratórios da Faculdade de Comunicação, enfim. Então, é um reflexo da situação financeira da universidade. Obrigado pela tolerância, presidente. Agora vocês resolvem responder, fica à vontade, 3 minutos. Vereadora Loreni, minha vizinha, né? Bom, começando sobre a receita, né? Foi basicamente 24%, né? Seria 1/4, né? Não seria 1/5. Hoje é sabido a questão da economia, do desemprego, e a gente sabe que a população, a primeira coisa que eles param é de estudar, né? Porque o estudo pode esperar, e aí as pessoas, só da expectativa de desemprego, já corta algumas despesas. Então, nós no Brasil, né, temos aí um cenário das instituições de ensino praticamente generalizada. Mas nós temos que superar isso. Se observarmos que a receita foi 24%, nós podemos dizer que a despesa foi 20%, o que representa uma ação dos gestores financeiros. Ou seja, o setor público, a gente tem a obrigação legal de olhar o futuro. É claro que esse futuro, muitas vezes, ele dá uma visão de curto prazo. Mas aí nós temos uma diferença basicamente de 10 milhões entre receita e despesa, que é exatamente para a gente garantir o exercício. A questão de arrecadação, como nós vamos chegar, né, no 100%, isso seria basicamente difícil. Tanto que o orçamento para 2018, se nós observarmos, a proposta é de manter. Por quê? Porque já há alguns anos a universidade não vem atingindo o seu orçamento. Então, para isso, nós temos que fazer um ajuste à coisa de forma que seja atingível, né? E aí nós temos fazendo ajustes futuro para que a universidade se enquadre nesse cenário. Quanto à questão do resultado nominal, se nós observarmos que a meta para 2017 é 15 milhões, em 30 de abril nós fechamos com 4 milhões, e resultado positivo aí significa que não é bom, nós temos um cenário ótimo, se pensar que de 15 milhões nós baixamos para 4 milhões. Tá? Isso, como eu falei, é resultado da gestão. Resultado nominal, 14.925 previsto para o fechamento do exercício 2017. E no primeiro quadrimestre nós fechamos com 4 milhões. Né? Se fosse negativo, significa que a universidade teria dinheiro, né? Mas isso é negativo, mas
o menor negativo é melhor. Quanto às dívidas, né, a colocação que a senhora falou sobre a representação dos ativos da universidade, os benefícios que os ativos geram, conceitualmente ele está certíssimo, só que nós temos que pensar que essa dívida, como a senhora mesmo disse, ele veio do IPMT, com uma lei que começou lá atrás, né, com o déficit do IPMT, quando o IPMT não tinha dinheiro para pagar os aposentados e pensionistas, e aí criou-se uma lei aqui nesta casa para que as instituições fizessem as suas complementações. Foi muito discutido se isso era legal, não era legal, etc. E durante um bom tempo a coisa foi acumulando e não foi repassado essa complementação. E acabou gerando esse déficit que, aqui no Brasil, se a gente colocar juro e correção monetária, a coisa dobra em pouquíssimo tempo. Isso já faz mais de 10 anos que vem acumulando e a coisa, um juro, multa, correção monetária, se tornou um montante desse. Então, na realidade, isso aqui, se pensar, ele é financeiro. A comparação com os ativos da universidade, pensar em patrimônio, seria outro número, porque só de dívida ativa a receber nós temos isso. E que poderia também, a questão, é claro, tudo por questões de discussão de legislação nesta casa, a universidade poderia até dar imóveis em troco dessa dívida, a senhora sabe disso. Então, se pensar que ela tem a receber de dívida ativa o equivalente, sem contar o patrimônio que ela possui, é claro que isso não é bom, essa dívida, mas ela está parcelada em 20 anos. Se a gente conseguir manter como nós estamos mantendo, isso vai ser diluído e a gente conta, com as nossos planejamentos financeiros de manter isso e, se for o caso, até mais tarde outro parcelamento, aumentar, de tal forma que a coisa mantenha a instituição, a universidade, e que também tenha sustentabilidade no nosso instituto, que é o nosso futuro. Então, não é bom, concordo, mas se nós observarmos o cenário em termos de patrimônio, em termos de ativo da universidade, isso não seria, vamos dizer assim, dificultoso no momento. É claro que a gente tem que olhar para o futuro, como a senhora falou, a sustentabilidade, e a sustentabilidade no cenário atual é a gente se manter em pé. Claro, contando com essa melhora da expectativa nacional, que poderá trazer uma melhora para a instituição. As instituições de ensino hoje basicamente dependem do governo federal. Existem instituições aí com mais de 60% de FIES. Não é o nosso caso, mas temos um percentual bom também. O ano passado nós tivemos um final do ano um pouco difícil em função do FIES, que o governo federal não estava repassando. Mas a gente conta com isso também, com a melhora do país, e que as pessoas comecem a acreditar no futuro melhor, que esse desemprego melhore, e com certeza o cenário será diferente. Obrigado. Pela ordem, presidente, posso fazer um comentário? Está com a palavra, vereadora, claro. Muito obrigada. Só, para registrar a mesma posição, professora, agradeço a sua resposta, mas assim, a gente fica em dúvida e quer entender, quer contribuir com a universidade para que o cenário melhore, é o objetivo de todos nós, mas a gente teve aqui na semana passada um reitor que chamou a minha atenção, inclusive, dizendo que a universidade não perdeu aluno. Então, a expectativa nacional, a economia nacional que dificulta a questão da arrecadação, a prioridade
capacidade que as pessoas tiram de estudar não é justificativa compatível, condizente com a fala dele, se é que a fala dele eu confio mais na do senhor aqui, com todo respeito ao senhor reitor, mas que estava tentando fazer uma defesa ali da sua capacidade de gestão naquele momento, né? Mas eu fiz um gráfico, até fiz uma alusão assim à imaginação, né, vereador Gessé? E imaginação por quê? Porque eu não tenho acesso aos dados, né? Não tem disponível público para que a população, para que os vereadores possam acessar o histórico de matrículas da Universidade de Taubaté. Não tenho, né? E solicito informação por requerimento agora que chegou, nesta semana, depois da audiência pública que nós tivemos a semana passada. Foi um requerimento que eu fiz no mês de janeiro ou fevereiro, né? Fevereiro, fiz em janeiro, ele foi aprovado em fevereiro na primeira sessão, se eu não me engano, de 2 de fevereiro. Né? Então, assim, a gente vê a incompatibilidade nessa explicação da queda, então, possível de receita, do cenário da crise econômica nacional que impacta e aí faz a gente não realizar a receita prevista de uma forma linear, né? Considerando 1/3 do período que já passou do ano, 4 meses, e 1/4, na verdade está no meio, entre 1/4 e 1/5 ali, 23%, né? Executado. Nem 1/4, nem 1/5. Também falo com relação à dívida, o senhor fez uma análise que eu respeito de 4 milhões aí no resultado nominal, mas a gente tem que parar, e é só um registro de posição mesmo, não tem a ver com vocês necessariamente, mas com a cidade como um todo. A gente tem que acabar com isso em Taubaté, de que ruim é melhor do que péssimo, né? E que a gente tem que buscar o bom, o ótimo, o excelente para Taubaté, para a universidade. Então, há uma situação difícil de dívida, mas que a gente possa realmente identificar, como os senhores estão fazendo aqui, de que há essa situação e, com clareza, unir forças para planejar, sair desse momento de agora, que é de afogamento, que está ali todo mundo quase, né, afogado mesmo, para depois pensar no futuro, na sustentabilidade, ok, mas se a gente tivesse pensado no futuro lá atrás, e não é culpa dos senhores que aqui estão, talvez hoje também a gente não estivesse passando essa situação de quase afogamento, né? E aí, o fato de manter os custos, se a gente mantiver o pagamento parcelado da dívida e tal, eu acho assim um pouco perigoso. Talvez valesse a pena, e eu só registro de novo posição e intenção de ajudar, de contribuir na medida do possível, com a humildade da nossa capacidade aqui, mas na tentativa e no esforço de contribuir para que possa ser revisto esse plano de ação aí, considerando que significa 8% da despesa total, o pagamento da dívida, e que assim a universidade fica sem capacidade de investimento, né? Que é esse perigo, esse problema que toca diretamente os alunos e afeta daí uma possível expansão de receita, atrair novos alunos, com o risco inclusive de perdê-los, né? E além da incapacidade de investimento, também a questão do reajuste dos servidores, dos benefícios, né, que são morais aí, que se preze para os funcionários, os servidores que recebem menos, e sem esquecer também os professores, que também estão sem aumento real há muitos anos, né? Vocês, inclusive, que têm direito a isso, de reajustar aí a sua situação financeira diante do cenário econômico do país também. Então, que se possa pensar, talvez não seja bom não manter um parcelamento, e sim acabar com alguns patrimônios que até geram despesas, né, para amortizar talvez essa dívida e ter um pouco mais de folga e poder planejar. Não sei, é uma sugestão mesmo, humildemente aqui. Obrigada. Tem a fala, claro. Muito boa a sua sugestão. Eu acho que as pessoas, né, têm que colocar a cabeça a pensar e buscar a solução. A questão que o reitor colocou, que não perdeu o aluno, né? Isso é fato, mas não perder aluno não significa que aumentou. E quando a gente mantém o número de alunos hoje, com fornecedores aumentando o preço, a folha de pagamento, nós temos um aumento vegetativo, independente de aumento de salário, nós temos o anuênio, que todo servidor ganha de forma exponencial, né? Temos aumento por avaliação, então automaticamente nós temos
é um certo adicional de folha de pagamento anual, independente se teve reajuste ou não, automaticamente acontece, né? Mais servidores. Quando a gente mantém o número de alunos, né? Graças a Deus mantém o número de alunos, mas a gente tem inadimplência, a gente tem problema de repasse com FIES, né? Então a coisa fica realmente difícil, a gente tem que ajustar a administração com algumas medidas, né? De adaptação, e disciplinas, de salas de aulas flexíveis, onde você muda alunos, que é a mesma disciplina, o aluno vai assistir a outra aula em outra sala, enfim, são atitudes que a gente tem que tomar. E a questão da receita, é claro, a gente tem buscado, hoje se fala muito em ensino à distância, porque para a população o valor é bem inferior, então a universidade vem avançando nisso, vem buscando polos em outros municípios, até mesmo em outros estados, e aproveitando, né, a mobilização da universidade, da população, né, na busca por ensino superior, mas de forma mais barata, né, de forma que eles possam pagar. E aí a opção é ensino à distância, a universidade vem investindo nisso, né. Tem também os projetos, né, com as instituições públicas, né, os convênios, né, que também diminuiu bastante, mas a universidade também trabalha neste segmento, né? E a gente vem tentando buscar isso. Quanto à sugestão da amortização da dívida, né, eu acho muito válido, né, para se pensar, e sabe, quanto menos dívida, com certeza menos encargos financeiros futuros, né? Isso é uma ótima sugestão. A questão dos números, né, de ter em mãos, eu acho que é uma questão mais de relacionamento, né? A senhora foi recém, né, eleita e tá chegando, né? Eu acho que mais é uma questão de relacionamento, da gente estar presente, né? Tanto o pessoal da universidade aqui nesta casa, como vocês também da universidade. Eu acho que isso, a questão de tempo, a gente se enquadra, e a questão de informações da universidade é pública, isso aí, independente de ser no legislativo, executivo, enfim, a própria população tem acesso a esses números. Então, fica à disposição para uma visita para nós, e eu acho que a questão de relacionamento, de a gente estar mais inteirado, a coisa será sanada, essa questão. Obrigado. Posso? É só quanto ao último assunto, e eu juro que é para encerrar. A gente precisa que fique claro essa comunicação entre nós aqui. Vocês têm falado recorrentemente que estão abertos para a gente ir lá solicitar material, e não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando nos dados estarem disponíveis online, para que eu, do meu computador, com a comodidade do meu gabinete, com a minha equipe, a gente possa sentar no nosso gabinete, estudar, analisar, olhar no computador e ter acesso aos dados, tá? Então, nós não estamos falando aqui de irmos até vocês, eu ficar lá pedindo documentos para tirar cópias ou coisa do tipo, e sim da disponibilidade, da transparência, conforme né, a prefeitura tem feito. Então fica esse indicativo, se vocês quiserem ajuda em como disponibilizar, a gente se coloca à disposição. O site da prefeitura é um exemplo, ainda não é o melhor do mundo, mas já permite para a gente também ter acesso ali, sentar, estudar, analisar. Eu não vou passar uma tarde lá no gabinete, nos escritórios de vocês da universidade, pedindo documento e fazendo meu horário de trabalho lá com a minha equipe, né? Então, é mais nesse sentido. Então, vocês têm dado recorrentemente essa resposta, que eu sei da boa vontade e intenção de disponibilizar os dados, mas é mais do que a boa vontade e a intenção, e sim disponibilizá-los lá em rede para que a gente possa acompanhar e fazer o nosso trabalho, tá bom? Obrigada. Obrigado, vereadora Lorene. Quero registrar também a presença da nobre vereadora Vivi da Rádio, que acabou de chegar. Ela tem um programa e sempre chega nas audiências, mas sempre vem, está presente. Obrigado pela presença. E também o assessor parlamentar Jair Gomes, do gabinete da vereadora Goretti. Vereadora Lorene, eu estou aqui analisando a fala de vocês, com muita propriedade vocês têm falado, e eu até cobrei aqui em off o professor Peloja a questão da transparência. Eu acho que já é a hora da gente ter esse acesso mesmo, porque se os nossos requerimentos
né? Eles não são respondidos, eles só são respondidos após o anúncio de uma audiência pública, aí que eles chegam na casa. Realmente é de preocupar. Eu acho que não é nada de absurdo, de tão assim difícil para colocar uma transparência, porque é um acesso, como a Vossa Excelência falou, do acesso fácil, né? Eu acho que não tem nada de problema nisso. E quanto a FUST, eu prestei atenção em várias apresentações, e foi o que mais tive dificuldade de compreender, né? Ali onde é destinado, o que é usado, para que é usado. Então, acho que englobou demais, e eu, no meu entendimento, que não tenho tanto domínio nessa área, não consegui identificar assim como identifiquei o do MPMT, que para mim ficou bem claro, e que eu entendi que foi até agora, nesses 4 meses, o único que está aí com uma gordurinha de sobra. Quero parabenizar o trabalho e desejar que todas as fundações, ao final do ano, acho que o professor Peloggi tem um trabalho difícil, porque é ele que dá essa liberação, é ele que faz, ele tira leite de pedra, né? Quero desejar sorte para vocês e agradecer também, né, pela presença de todos. Se alguém quiser manifestar, alguém quiser falar alguma coisa, vou abrir agora, porque já estou partindo para o encerramento. Tá tudo tranquilo. Acho que foi de grande valia a presença de todos aqui. E fica a minha sugestão, professor Peloggi, que os slides de algumas apresentações fossem mais objetivo para a gente, né? Gastos com serviços gerais, mas aonde? Entendeu? Então, para a gente ficar mais fácil até de compreender. Então, não tendo mais nada a tratar, acho que está todo mundo satisfeito, né? A explicação foi boa, que a Lorena, na pergunta dela, ela englobou tudo, né? Falei, ela foi de A a Z e deu para a gente uma forma tranquila de nem mesmo questionar mais, porque foi uma explicação também à altura. Eu acredito que foi super satisfatória para todos aqui. Então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa audiência. Ok? E bom dia a todos.